Estamos nos encontrando mais uma vez aqui no programa Empreender Tecnologias. Toda uma semana se passou e aqui estamos nós, mais uma vez, frequentando as fronteiras do conhecimento, tratando com você a respeito de temas da atualidade. O meu abraço para você, telespectadora, para você, telespectador, que a partir de agora, no canal 55 UHF, acompanha o nosso programa. Estamos recebendo aqui nos estúdios do Labim o professor Carlos Roberto Garcia Cotas. O Cotas é engenheiro químico, é especialista em gestão empresarial pela FGV, mestre em administração e negócios pela PUC do Rio Grande do Sul. É gestor de projetos em empresas multinacionais e nacionais de grande porte, especializado em avaliação, elaboração e execução de projetos, captação internacional de recursos e planejamento estratégico dessas empresas. Desenvolve projetos em conjunto com empresas americanas, italianas e chinesas. E também desenvolve os fornecedores asiáticos para empresas brasileiras. Bacana, Cotas. Editor-chefe da editora Boreal e professor dos cursos de Engenharia da Produção e Tecnologia em Logística. Bem-vindo ao programa, primeira vez. Eu que agradeço o convite. É uma satisfação muito grande recebê-lo aqui. Toda minha. E hoje, então, nós vamos falar, Cotas, eu acho que o telespectador está curioso em saber o tema. E o tema me parece muito interessante, muito da atualidade. Livro digital. Sim. Vamos começar contando para o telespectador o que é o livro digital. Bom, o livro digital hoje, como é que nós vamos dizer? O livro como nós conhecemos hoje, que é esse livro de papel, ele já nasce digital, claro, né? Porque ele está dentro no editor de texto e depois ele vai para um processo de trabalho dele, que é a diagramação, e depois vai para a gráfica. Aí ele vira um objeto físico e etc. Mas o livro digital, ele mata esse processo da impressão e ele vai direto para um leitor, né? um equipamento que vai fazer uma leitura desse arquivo que existe do livro digital e transcrever para o leitor na tela para poder ver. Ele não é mais como se fosse uma imagem congelada, ele hoje é uma linguagem de programação onde o leitor é, na verdade, um computador simples, muitas vezes, mas que é capaz de ler os comandos que são colocados lá e apresentar o livro como o leitor pode lê-lo. Bacana. Mas como é que surgiu isso? Da onde veio a ideia? O primeiro livro digital dizem que foi lá em 1940, desculpa, pra você ter uma ideia. Às vezes a gente pensa que é uma coisa tão atual, né? Não, mas existem algumas pessoas que divergem um pouco. O que é mais aceito é que o primeiro livro digital foi feito em 71, né? Pelo fundador do hoje Projeto Gutenberg. Ele pegou a Declaração de Independência dos Estados Unidos, converteu num arquivo e disponibilizou numa rede de computadores de grande porte da época. Então foi considerado o primeiro livro digital. Mas o primeiro software de leitura de livro digital foi de 96. Né? Então bem mais recente. Bem mais recente, que foi para computadores, etc. Né? E o Kindle, por exemplo, que é o digamos assim, o ponto de inflexão desse processo, é de 2007. Puxa, muito novo. Muito mesmo. E quais são os formatos existentes? Então, os formatos hoje em dia, nós temos praticamente 3, 4 formatos que são a grande frequência de uso. O PDF, que é esse formato que todo mundo conhece, usa nos computadores e tal, mas ele é um pouco desagradável para a leitura, porque o PDF ele é uma imagem facsímile, né? Exatamente como é o papel que você vai imprimir. Então, você imagina que um livro que tem um formato de 16 por 23 centímetros, quando ele vai para uma tela pequena, aquela fonte fica pequena e de difícil leitura. Exato. Então ele não é um formato muito adequado para livro digital. Os outros dois formatos que são os mais populares é o EPUB, que é usado pela Apple, é usado pela Adobe, é usado pelas principais livrarias. Legal. Né? E o MOB, ou AZW, que são os formatos privados e fechados da Amazon. Esses são os formatos que são usados. O leitor ele não faz a menor ideia do que isso está acontecendo atrás da tela dele. Ele não faz a menor ideia. Claro, né? Claro. O formato está sendo escolhido, na verdade, pelo emissor do livro do que pelo leitor. Ah, bacana. E como que ele pode ser lido?
ele vai precisar de um equipamento para isso, né? Perfeito. Lá, vamos mostrar um pouquinho. Lá em 2000 e pouquinho, não sei se você se lembra dessa coisinha aqui. Sim. Né? O Sim. Palm. Era o primeiro... O Palm foi a primeira empresa que conseguiu dar um pouco de mobilidade para o computador. E junto com ele nasceu uma empresa, que se não me falha a memória, chamava-se Pocketbook, não, Mobbook. Né? Tá. E essa empresa desenvolveu um software que fazia a leitura dos livros, né, do formato, e você podia ler um livro dentro desse aparelhinho. Do Palm Top. Do Palm Top, né? Legal. Que foi isso lá em comecinho dos anos 2000. Em 2005 ela foi comprada pela Amazon. E a Amazon começou a desenvolver, pegou esse formato e começou a desenvolver um leitor semelhante com esse aqui. Esse aqui é um brasileiro, esse é da Positivo, né? Tá. Esse aqui, ele usa uma tecnologia chamada e-ink, que é essa tela branca aqui, já vamos falar sobre ele. Tá. E ele precisa desse leitor, por exemplo, para ler livros da Amazon, um exemplo, né? Ou usar um tablet, ou usar um telefone, ou a tela de computador. Hoje até mesmo os smartphones, então, Sim, já sim, tem sim, sim. a característica necessária para poder... Quarta-feira saiu uma matéria no Wall Street Journal, que foi feita uma pesquisa pela Nielsen, repetida, uma pesquisa que foi feita em 2012, repetida agora em 2015, que de 2.000 pessoas entrevistadas, que são leitores de e-book americanos, né, 54% deles já disseram que já usaram o telefone celular para ler. Olha só. Né? E isso em relação a 2002, isso era 24%, saltou para 54%. E daqueles que falam que leem preferencialmente os livros dentro do celular, era 9%, saltou para 14%. Puxa. Então, efetivamente, está indo É hoje para... É uma tendência, né? Muito forte. A última aluna minha, no curso de logística, ela comentou comigo que alguns trabalhos da faculdade ela faz no celular. Umas resenhas, ela pega o Word dentro do celular e escreve um trabalho curto, alguma coisa que ela tem que entregar para o professor, ela faz no próprio celular. Agora, esses livros são comercializados geralmente através de downloads? Sim, sim. Ou você... normalmente o que acontece hoje, no livro digital, uma característica desse mundo digital é um pouco da concentração. Né? Certo. Quando a gente tem um livro impresso como esse aqui, nós somos uma editora que publica um livro que entrega para uma rede de livrarias e esse livro vai ser disponibilizado em vários locais. Mas eu posso usar qualquer gráfica que eu queira, desde que ela seja qualificada, né? Eu posso contratar outras empresas para fazer a diagramação, etc. Então é um setor bastante pulverizado. No livro digital, o que acontece? Você tem poucas empresas que fazem a venda do livro, porque existe uma tecnologia por trás de controle de direitos autorais, né, chamado DRM, né, Digital Rights Management. Então hoje você tem que comprar da Amazon, da Apple, no Brasil você tem a Livraria Cultura, você tem a Saraiva vendendo, tem uma outra chamada, eu não me recordo agora, a Livraria Curitiba também vende e-book, a Livraria da Folha também. E o Google Book? O Google também, o Google é um grande... Vende também. Vende também. Muito bem. E quais são as aplicações, as vantagens e desvantagens? A grande vantagem do livro digital é a portabilidade. Com certeza. Né? Com certeza. Você carrega 300 livros num aparelhinho desse. Exato. Né? A segunda vantagem Leva dele... uma biblioteca é de bordo. Não, inclusive muitos deles vêm com dicionários, né? E, Sim. por exemplo, o software da Amazon, ele vem com dicionário português. Você aperta uma palavra, ele diz para você o significado dela. E ele pode ser assim, se ele tiver conexão com a internet, você pode fazer uma busca daquele termo e ligar direto na Wikipedia, por exemplo, ou ir num determinado site ver alguma coisa. Bacana. Né? É bastante interessante. Então ele tem essas várias vantagens. Né? Quer dizer, não é estático, você tem como movimentar. Uma pergunta adicional. Esse advento do touchscreen, né? Uhum. Que é mudar o tamanho da Sim. letra com um simples toque, isso também facilitou a leitura? Sim, ajuda a popularizar o É um livro? atrativo do livro digital você poder fazer isso, né? Você poder aumentar o tamanho da fonte, se você gosta de uma fonte maior, menor, porque quando você compra um livro impresso, você tem que lidar com o que o designer desenvolveu. Claro, né? claro. No livro digital você não tem essa questão, você pode mudar. Mas para os designers é uma tortura, porque o designer escolhe as fontes com devido cuidado, né? Faz o desenho da página direitinho e tal, mas quando chega no livro digital, o leitor é o dominante, né? Ele decide, eu não quero essa fonte, eu quero outra, e assim vai, né? Muito bom. E quais são os principais autores desse negócio? Os principais atores, né? Desse negócio. Hoje nós temos praticamente Apple, Amazon, a Kobo,
né, que no Brasil é associada à Livraria de Cultura, o Google, né, são esses 4 praticamente, né, que são os fortes. Tem a Livraria Saraiva também no Brasil, que tem uma bela participação, né. Existem alguns participantes de nicho, de locais, por exemplo, existem algumas empresas fortes na Alemanha, na França, mas eles têm atuação mais regional. E a atuação internacional, nós temos a Amazon, a Apple, a Google e a Kobo. Legal. Né? Agora, imagino eu, né, que a vantagem de você também, você falou sobre portabilidade, né? Sim. Realmente não só você leva uma quantidade grande de livros, que você pode, numa viagem de 10 horas, 12 horas, fazer toda uma pesquisa, fazer uma boa leitura, como eu tenho a impressão também que a grande vantagem é que os dispositivos hoje, como o caso do tablet, né, ou do iPad, eles acabam tendo uma duração de bateria muito longa que te permite usar por várias horas. Isso é essencial, né? Isso é essencial. Hoje, por exemplo, o tablet e os iPad, eles acabam tendo 10 horas de duração de bateria. Né? Notebooks já com essa duração também. Também, é verdade. Não, isso é importante. Mas esses de tecnologia e ink, eles chegam a ter uma semana. Ah, ok. Uma semana. Mas eles são específicos só para leitura de livros? São. Isso aí, o primeiro foi lançado... Só para ajudar o telespectador a entender qual é a diferença do aparelho... Esse aqui, ele tem essa telinha branca aqui. Se você... Vamos ligar ele aqui, vamos ver se a gente consegue ligar. Aqui. Ele faz a conexão. Você está vendo que não tem brilho. Sim. Não tem luz atrás dele. E por causa disso, ele durabilidade. Em tese, a durabilidade maior, em tese ele teria uma legibilidade melhor. Perfeito. Né, em função disso. Perfeito. Aqui. Você vai pegar um livro aqui. Ele dá uma apagada, uma acendida, né? Muito interessante. Tá lá. Né? Perfeito. Para você ler. Perfeito. Essa tecnologia, ela funciona assim. Cada pontinho desse é uma microesfera, que ela tem dividida no meio, ela tem 2 cores, branco e preto. Perfeito. A esfera branca, por exemplo, ela tem carga positiva. E a esfera preta tem carga negativa. Embaixo dela tem um eletroímã, que ele muda de carga para fazer ela virar ou não. Então ela fica branco ou preta. Branco ou preta. Bacana. Como isso aqui, ele só muda, só gasta energia na hora que ela tem que mudar, enquanto não está mudando a tela, fica parado. Então não gasta energia. Bacana. Essa é uma das grandes vantagens desse sistema. E aí chega a durar então uma semana. Uma semana ou mais. Puxa. Ou mais. Realmente torna o aparelho. E ele é acessível para a população? Esse é um problema nosso, brasileiro, né? Ele não é muito acessível. Em termos de custo? Não. A Amazon, por exemplo, está vendendo hoje o Kindle de entrada na faixa dos R$299. Né? O médio de linha dele, que é um aparelho muito bom, está na faixa dos 480, 490. Né? Mas o mundo está mudando a leitura para o tablet e para o telefone. Sem dúvida. Né? Há uma queda de interesse nesse tipo de equipamento hoje, com uma preferência maior pelo tablet. E aí é um problema sério, porque para você ter uma leitura de qualidade, você precisa ter uma tela de qualidade. E para você ter uma tela dessa de qualidade, você começa a ter um tablet caro. Com certeza. E aí começa a dificultar. Legal. Esse é um ponto problemático, né? Perfeito, perfeito. Quata, está ótimo o nosso programa. Né? Nós vamos fazer um rápido intervalo agora e daqui a pouquinho a gente continua falando mais sobre o livro digital, a leitura do futuro, né? Também sobre as aplicações na educação. Perfeito, vamos lá. Você está acompanhando o programa Empreender Tecnologias aqui na TV Unifev. Daqui a pouquinho a gente volta, dando continuidade ao programa de hoje, no segundo bloco, muita novidade para você. Até já.